Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de intertextualidade, a propriedade de um texto, relacionada ao fato de que, para ocorrer o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Cada texto que é produzido possui um diálogo quase que inevitável com outros textos. Nessa aula nós vamos abordar a intertextualidade temática, um tipo de intertextualidade que não costuma ser estudado pelos teóricos, mas que adquire uma certa importância quando se trata de interpretação de textos. Esse tipo de intertextualidade ocorre quando um texto repete o tema abordado por outros textos. Em outras aulas de sexta-feira, nós já abordamos outros tipos de intertextualidade temática. E na aula de sexta-feira passada, nós fizemos uma primeira parte sobre esse tipo de intertextualidade temática que estamos abordando agora, que é um terceiro tipo, que ocorre entre matérias de jornal e mídias em geral durante um certo período em que um determinado assunto é considerado focal. Na aula de sexta-feira passada, usando como exemplo o decreto de pandemia pela OMS, nós analisamos de que maneira 3 diferentes jornais deram a notícia. Nessa aula, nós vamos dar a segunda parte daquela aula e nós vamos analisar alguns trechos de textos que foram publicados em outras mídias, como revistas e livros, durante o período da pandemia. Sendo que, tal como em outras intertextualidades, na intertextualidade temática ocorre uma mudança de força ilocucionária, ou seja, a intenção do emissor já não é a mesma do emissor do texto anteriormente produzido com o qual ele dialoga. No caso da intertextualidade temática, temos um grande número de textos que dialogam entre si. Agora nós vamos falar sobre esse tipo específico de intertextualidade temática. Sempre que um assunto ganha muita relevância, a tendência é que a mídia como um todo dê enfoque a esse assunto. E a pandemia da Covid não foi exceção. Desde antes de a OMS decretar o estado de pandemia, muitas mídias já mencionavam com receio aquilo que acabou acontecendo. O coronavírus se tornou uma pandemia e isso acabou atingindo todos os ramos da atividade humana. Vamos agora mostrar alguns exemplos de como a mídia divulgou algumas premissas sobre a pandemia da Covid-19. Segue um quadro. Ainda era final de janeiro. Vejam essa capa da revista Isto É. Naquele momento, o mundo ainda não estava em estado de pandemia. Mas, já nessa edição, veio uma notícia que, se nós lermos hoje, parece uma premonição. Vejam, já encontramos fotos ilustrativas tiradas na China com cenas que acabariam se tornando comuns no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Pessoas usando máscaras para conter a disseminação da doença. Eu não me lembro se li essa matéria na época, mas se o fiz, eu não esperei que a Covid-19 fosse se tornar o drama que acabou se tornando. Vejam o lead, quem quiser pode dar uma pausa para ler. Agora vejam um trecho da matéria. Por aí nós podemos ver que o decreto de pandemia ou estado de emergência global, como diz a matéria, nessa época era apenas uma cogitação. Por aí prosseguiu até que em março foi decretado o estado de pandemia, como mostraram essas 3 primeiras páginas de diferentes jornais que nós analisamos na aula de sexta-feira da semana passada. Então, a matéria da Isto É
falava sobre a decretação do estado de pandemia como uma possibilidade. Só que essas 3 matérias de jornal já falam disso como uma realidade, porque a OMS havia decretado no dia anterior o estado de pandemia. Assim, houve uma mudança de força ilocucionária, porque a intenção do emissor agora é divulgar um fato, não mais uma possibilidade. E o mundo inteiro entrou em estado de quarentena. Sair de casa se tornou risco de vida, o que afetou todos os ramos da atividade econômica. O desemprego cresceu e as pessoas se viram obrigadas pela própria consciência a ficarem em casa. Vejam essa capa da revista Carta Capital. Não sabemos ao certo o dia da publicação, mas sabemos que foi em maio daquele ano de 2020. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Naquele momento, o estado de pandemia já havia sido decretado. Então nós temos novamente uma mudança de força ilocucionária. Até agora nós mostramos textos jornalísticos sobre a Covid-19, mas foi precisamente em março daquele ano, depois do decreto da pandemia, que foi inaugurado o Covid Art Museum em Barcelona, na Espanha. Um museu que foi criado por um trio de publicitários daquela cidade. E ainda hoje reúne no Instagram peças voltadas para a pandemia do coronavírus. Vejam essa fotomontagem. O sentimento de confinamento estava evidente, como também estava evidente a sensação de que aquele ano seria muito triste e a sensação de que o tempo não andava. Todas essas peças de arte manifestaram o sentimento de solidão e isolamento em que o homem se sentia devido à pandemia. Ou seja, mais uma vez, houve uma mudança de força ilocucionária em relação às matérias de revista e jornal que nós mostramos, cuja intenção era divulgar fatos e não, como essas imagens, manifestar o que se sentia. Agora vamos ver como uma outra revista de um outro ramo diferente do informacional falou sobre a pandemia. A revista Sofia, que é voltada para matérias sobre religião, ciência e filosofia, publicou em sua edição de novembro e dezembro daquele ano um artigo escrito pelo médico e professor Fernando Gaspar, intitulado O Vírus da Empatia, que continha esse trecho que, pelo menos a mim, tocou muito. Quem quiser pode dar uma pausa. O coronavírus, esse inimigo público número 1, diferentemente dos seres humanos, é completamente destituído de preconceitos. Por se tratar de uma revista de um ramo diferente do das notícias, esse artigo aborda a pandemia por um outro ângulo, o que leva a uma mudança de força ilocucionária em relação às outras revistas que nós comentamos. Quanto às peças de arte do Covid Art Museum, essa mudança se faz mais intensa ainda, porque nesse artigo não havia qualquer intenção ilustrativa. O cantor e artista visual Arnaldo Antunes expressou seu sentimento com o isolamento em seu poema visual Quarentena, que quem quiser pode dar uma pausa para ler. Mais tarde, esse poema veio a ser publicado em seu livro Algo Antigo. Aqui nós temos uma ênfase na ideia do tempo que parecia não passar, a agonia de uma pandemia que parecia não acabar. Bem, são tantos os exemplos que uma aula não seria suficiente para mostrarmos. Entretanto, o que nós vimos nessa videoaula foi como a mídia em geral tratou o assunto da pandemia do coronavírus, o que constitui um terceiro tipo de intertextualidade temática. É importante que vocês percebam como em todos esses casos houve uma mudança de força ilocucionária, ou seja, uma mudança da intenção do emissor de cada texto.
O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail como a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.